Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar todos aqui, agradecer a presença. Especialmente quero o conselheiro Fundação Honrante, de Minas, Valsenor, é isso? De Goiás, conselheiro Iraldo da Bahia, que tinha cabelo? Depois eu já conheci, já não tinha, mas tinha um pouco. E cumprimento também o Dr. Celso Matuto, nosso procurador do Ministério Público de Contas, e o conselheiro Sidney Peralta. Eu não vou, apenas a minha palavra de saudação a todos. Cumprimento, é importante esse trabalho que está sendo feito, né? Construir algo na área de indicadores. O país precisa disso, no nosso sistema de pesquisa, e é bom que trabalhemos, vai dar trabalho, porque indicador é uma coisa importante, mas é sempre contestado, né? Nós não podemos pegar uma empresa quebrada e apresentar um balanço de um lucro enorme. Alguma coisa está ocorrendo com esse balanço. E, na verdade, o indicador é uma visão de balanço que se faz da gestão dos estados e do país. Então, eu acho que é um trabalho da maior importância, serve muito aos tribunais, serve à sociedade, até para avaliar bem como estão atuando as suas instituições e como está a situação real. Nós vivemos um momento de grandes problemas, né? Não faltam problemas em todas as áreas, e os indicadores serão de extrema valia para todo mundo. Eu quero, portanto, cumprimentar todos, ver todos aqui, e porque sei que vocês estarão. Tá bom, Verão? Ok. Bem, primeiro, queria agradecer ao nosso presidente, a Dina, com a presença nesta abertura. E gostaria de tomar a liberdade de chamar aqui o conselheiro Olivete, Sebastião Olivete, e o nosso ex-presidente do IRB, né, teve um papel importante na implementação do IEGM Brasil Nacional, né, se nós tivéssemos estar aqui hoje. Então, agradeço muito a sua honrosa presença. Também o conselheiro Valsenor Braz, lá do TCM de Goiás, com a presença do Tribunal de Paixão, que é corregedor também do Tribunal da Bahia. Cumprimento o Celso, o Dr. Celso, que representa aqui o Ministério Público de Contas, nosso procurador, ex-procurador-geral, sempre procurador. E é uma reunião de trabalho, né, uma reunião bem informal, queria que fosse bastante informal e que tivesse uma interação, né, de cada um dos representantes aí desta rede Indicom. Eu, sem dúvida, é um dia bastante feliz para mim, porque estamos aqui com todos os estados representados, né? Então, isso é uma demonstração importante de engajamento, de integração, de valorização desse trabalho, né, dos nossos indicadores, como disse o nosso presidente. E queria, embora não esteja aqui, mas agradecer o doutor Ivan, né, Bonilha, que é o nosso presidente, e que me delegou essa responsabilidade como vice-presidente de políticas públicas do IRB, de dar continuidade para que a gente possa ter cada vez mais um IEGM padronizado, né? Eu acho que isso é muito importante,
que todos nós buscamos, independente de termos algumas características próprias de cada estado, mas naquele núcleo, né, dos quesitos, das pontuações, da sua metodologia, ser padronizada, né? Porque senão o IGM Brasil não é IGM Brasil, né? Se todos trabalharem da mesma forma. E também acho que é importante compartilhar, vou fazer aqui uma apresentação rápida, depois teremos a apresentação aí dos técnicos, né? Os avanços, né? Porque é importante também destacar que estas informações todas, né, que são coletadas, resultado de um trabalho enorme do corpo de fiscalização, de utilização de tecnologia para poder condensar todos esses dados, é importante que cada vez mais esses dados sejam utilizados, né, como uma ferramenta de fiscalização. E eu assisti uma palestra de um especialista, né, nessa questão de Big Data, né, dos famosos bancos de dados e tal, e ele deu uma informação importante que 90% dos dados coletados, né, que estão nos bancos de dados não são utilizados. Então você tem um esforço enorme, coleta todas aquelas informações, mas não tem lá um sistema, um BI, que seja capaz de coletar esses dados, trabalhar estas informações e dar consequência nisso, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio nosso, né, neste avanço, uma vez de posse de todas estas informações, né, nós darmos consequência, utilizarmos mesmo como ferramentas e compartilharmos isso para que ela tenha consequência naquilo que importa mais, que é a qualidade do serviço público oferecido à população. Então, eu vou passar aqui rapidamente um pouco do histórico e do que nós estamos fazendo aqui atualmente com essas informações, e também nós vamos aproveitar este nosso encontro para darmos consequência também no IGE, né, que é no Índice de Efetividade do Estado. Acredito que esse vai exigir de todos nós uma dedicação, por conta de Minas, que o Sebastião vai falar também um pouco sobre isso, e criou o IEGE, diferente daquilo que aconteceu com o IGM, que saiu junto, né? O IGE do Estado de São Paulo atrasou um pouco, e depois nós tivemos uma segunda rodada de validação desses dados, e tivemos que submetê-los a uma correção, retiramos quesitos, incluímos outros. Então, o que aconteceu? Nós estamos com uma metodologia, e a metodologia criada em Minas, alguns estados adotaram, e isso está criando aqui como dizia um amigo meu, um impasse, né? Um impasse entre esses dados. Então, essa grande tarefa, eu falei inclusive isso já com o Sebastião, tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, e ontem fizemos uma reunião preparatória com a presença do Nelson, que é o nosso coordenador executivo, nomeado lá pelo Dr. Ivan, né, da necessidade de nós fazermos um trabalho, eu acho que vamos começar aqui hoje, mas de interação, de integração, e da mesma forma da criação desta padronização do IEGM, de toda a sua metodologia, também no caso do IEGE. Porque, caso contrário, nós teremos um IEGE por estado, quer dizer, não teremos um nacional que possa servir de parâmetro entre um estado e outro, né?
Então, isso também é uma tarefa que nós teremos aqui nesses 2 dias para encontrarmos aí solução e sairmos daqui também com um consenso, né, de que forma devemos encaminhar nesse sentido. Bom, eu vou fazer aqui uma apresentação rápida, mas antes eu gostaria de Sebastião, gostaria de falar alguma coisa ou na sua apresentação? Então, pessoal, vou dar falar rapidamente um pouco desse histórico, né? E que acho que não quero nem perder tempo com isso, porque o IGM já está bastante consolidado, né, no Estado, mas é importante fazermos aqui algumas reflexões, já que estamos aqui um colegiado extremamente importante, né, para o fortalecimento daquilo que nós pretendemos que seja cada vez mais o nosso RedeCom. Né? Aqui esta visão de futuro, que eu diria já não é mais de futuro, eu diria de presente, constante no planejamento estratégico do Tribunal de Contas aqui de São Paulo. E isso, sem dúvida, foi um ponto de inflexão muito grande a partir da definição que exigiu um debate muito grande, uma integração com todos os nossos diretores, agentes, para construir esta visão de futuro aqui e dentro dela, né, ser uma instituição de referência no controle da efetividade na aplicação dos recursos públicos. Né? Que parece uma coisa simples, mas na verdade trouxe uma mudança, né, eu diria até de comportamento, de visão mesmo do modelo de auditoria que nós deveríamos caminhar para atender às exigências do cidadão e da própria sociedade. Né? Então a inclusão dessa palavra, ela passou a exigir de todos nós olharmos para tudo que nós estamos fazendo ao longo desses anos e redundância, né? Se efetivamente o que nós estávamos fazendo vai no sentido de obter a chamada efetividade das políticas públicas. Né? Então, a partir daí que nós passamos a ter um outro tipo de reflexão, de comportamento, de discussões internas aí. Próximo. E a missão: fiscalizar e orientar para o bom e transparente uso dos recursos públicos em benefício da sociedade. Então, colocando a sociedade, o cidadão, como um ponto final, né? Porque muitas vezes a gente está mergulhado nos processos e acabamos nos perdendo um pouco se aquilo que está sendo feito, se o produto do nosso trabalho, o produto final, ele está indo realmente em encontro daquilo que a sociedade deseja. Próximo. E no plano estratégico, até destaquei aqui um texto nessa revisão que nós fizemos já, porque ele já tinha 4 anos esse plano e ele foi revisto agora em 2016 até 2020. E que incorporamos esse texto que também trago aqui para vocês, que eu acho importante. Importante observar que a expressão efetividade amplia significativamente o compromisso do controle externo, abrangendo para além da conformidade legal o atingimento de resultados e a adequação desses resultados para com as aspirações da sociedade. Próximo. Aí, rapidamente, um pouco o histórico, né? Eu acho que todos nós, pelo menos o Tribunal de São Paulo, acho que 80% da nossa energia, dos nossos processos, eles estavam baseados e fundamentados na aferição da legalidade e da conformidade, né, dos processos, olhando muito
processo. Cumprimento de lei de responsabilidade fiscal, se aplicou na educação, os 25%, auditorias operacionais, né? Então aplicou 25%, está tudo bem. Tá, mas e daí? O resultado é bom? Gastou os 25%, mas o IDEB, os seus indicadores finalísticos estão adequados? Bom, esse é o desafio, né? Mas é importante destacar aqui, quando eu falo de indicador finalístico, que os nossos indicadores são indicadores de insumos, indicadores de infraestrutura, de área meio. Finalístico nós já temos. Nós queremos saber se os recursos gastos com esta infraestrutura, com esses insumos, estão impactando no resultado final, né? E essa conjuntura que nós estamos vivendo, um momento assim, muito delicado, né, com esta crise, a concomitância, né, de crise política, social, ética, está exigindo das instituições, né, que a gente pare para pensar, para rever de que forma nós estamos trabalhando e uma necessidade enorme de buscarmos cada vez mais um reconhecimento da sociedade do nosso trabalho, né? De repente a sociedade olha para nós e fala, poxa, o povo gasta um dinheirão, ganha muito bem, e daí? O que isso serve para nós? Né? Essa é a verdade, vamos ser sinceros. E nós estamos sob fogo cruzado. Até o ministro da Economia, já por diversas vezes, veio a público dizer para a ONU para que servem esses tribunais de contas, se os estados estão todos quebrados, o que estão fazendo e tal. E é isso que nós temos ouvido. E nós vamos trabalhar com essa realidade. Não adianta dizer, não nós somos muito bons, nós estamos fazendo o máximo, né? E às vezes a gente fica olhando só para dentro, né, e achando que está tudo certo, né? Nós vamos olhar um pouco para fora para ver o que os nossos clientes estão achando de nós, né? Eu acho que dentro desse contexto, a necessidade de trabalharmos mais integrados cada vez mais com essa questão da sociedade e os interesses, né, do cidadão. Acho que dentro deste novo ambiente e da necessidade de medirmos a efetividade das políticas, né, isso que eu queria dizer para vocês, que nós partimos para a necessidade de criar indicadores para medir exatamente aquilo que é importante, a efetividade e o resultado das políticas. Os avanços, o aperfeiçoamento do controle externo, maior controle social, transparência, diálogo com os cidadãos, o uso de tecnologia, maior eficiência, isso voltado para aquilo que nós definimos e que é utilizado no mundo inteiro, e o Sebastião, que tem estudado muito especialmente de outros países, né, que viaja, e o CDE acaba de chegar de uma viagem importante, acho que vai ter, inclusive, informações para nos passar sobre isso. Mas o que está acontecendo? Cada vez mais, todos os órgãos de controle externo do mundo caminham no sentido de medir e de avaliar resultados. Próximo. Dentro disso aqui, eu passar rapidamente essas ferramentas que nós utilizamos. Bom, está todo mundo de acordo que nós precisamos olhar resultado? Está todo mundo de acordo que eficiência, eficácia e efetividade, esse tripé, tem que estar presente dentro do desenvolvimento das políticas públicas? Está todo mundo de acordo? Está todo mundo de acordo. Bom, então, como que nós vamos fazer isso? Chegamos a esse consenso, quais os instrumentos, as ferramentas, a metodologia, como que nós vamos trabalhar para atingir esse novo compromisso que nós assumimos. Aí que, ao longo destes últimos 4 anos, algumas ferramentas foram sendo desenvolvidas nesse sentido. Aqui, a questão da execução contratual. 80% do nosso trabalho era olhar o processo, se a licitação, se a concorrência foram feitas de acordo com a Lei 866, teve competitividade, o preço está de acordo, compatível com o mercado, etc, etc. Isso que vocês sabem fazer muito bem. Mas só isso
não bastava. Para ir na questão da efetividade, para ir atender o resultado, nós precisávamos disso daqui. A execução contratual. Quer dizer, ir lá no campo olhar se o asfalto que está sendo feito está de acordo com aquilo que foi contratado, se o transporte de aluno que está sendo feito de acordo com o objeto do contrato, enfim, execução contratual. Então, hoje, invertemos, criamos aqui uma matriz de risco, todos os contratos são obrigados a vir para o tribunal, tinha um limite aqui, que era até 2,5 milhões abaixo, o Estado não precisava mandar, 1,5 milhão o município não precisava mandar, então os municípios faziam um contrato até 1.400 para não mandar para o tribunal, e assim vai. Né? Então nós criamos o seguinte, não, todos, máquina a máquina, o sistema integrado, todos têm que ser encaminhados. E temos uma matriz de risco que seleciona, né, aqueles que devem ser acompanhados, porque nós não temos perna para acompanhar todos os contratos, mas é importante. Então, dentro dessa matriz de risco, nós vamos lá fazer o acompanhamento da execução contratual. Então, ferramenta importante. Concomitância. Trabalhávamos muito aqui com as contas. Então, em abril, o prefeito entrega as contas, em abril, as contas do ano anterior, até o final do ano, os nossos agentes fazem a validação em campo. É importante dizer que todos os municípios recebem os fiscais nossos, tem uma visita dos nossos agentes de fiscalização e depois tem um julgamento em primeira instância e 2 anos depois nós estávamos fazendo a avaliação do reexame. Então, nós estávamos trabalhando muito olhando no retrovisor, né? Nós falávamos de fazendo autópsias, né? Porque 2 anos depois nós estávamos vendo as contas. Então, uma mudança extremamente importante. Estamos hoje com 80% dos municípios fazendo a concomitância. Então, ao longo do ano, durante a execução contratual, os nossos agentes fiscalizam, apura o quadrimestre e, através do nosso sistema UDESP, já encaminha alertas para os gestores dizer, olha, se caminhar assim, você vai estourar a lei de responsabilidade fiscal. Você não vai conseguir cumprir o 212 ao longo da execução. Então, dentro de uma matriz de risco também, a maioria dos municípios do Estado, quando já tem algum histórico, recebe, ao longo da execução orçamentária, a visita de nossos agentes, no mínimo 3 vezes. A cada quadrimestre tem um agente fazendo essa fiscalização. A chamada fiscalizações ordenadas, nós fazemos a cada 2 meses também, uma fiscalização em que 200, 300 municípios, órgãos são visitados. Então, por exemplo, vamos fazer uma ordenada tal dia para ver a qualidade do transporte de aluno. Então, no mesmo dia, das 7 da manhã às 5 da tarde, são selecionados os locais que serão visitados. Isso tudo aqui na nossa fiscalização. O agente de fiscalização vai ficar sabendo só no dia anterior o local que ele vai e o que é que ele vai fiscalizar. Né? 5 horas da tarde nós temos todos os relatórios fechados, que é feito tudo online. Isso tem dado um resultado extraordinário, porque sempre a imprensa divulga. Já tem um depoimento super importante de uma senhora de uma cidade dizer o seguinte: poxa, há mais de 1 ano que nós reclamamos da qualidade desse transporte de aluno, que não está oferecendo com qualidade, mas foi o tribunal vir aqui e detectar e divulgar isso. No mês seguinte, o prefeito rompeu o contrato com essa empresa e contratou uma outra em melhores condições. Então, são coisas muito importantes. E as outras ferramentas, essas que vocês conhecem. O IGM, que também é uma ferramenta importante. O IGE, que estamos ainda em fase de divulgação dos resultados. Como nós temos aqui 238 municípios que têm regimes próprios de previdência,
E os levantamentos que nós temos feito, a parte de tudo que está acontecendo no Brasil, com Previdência, São Paulo, esses institutos não ficam atrás, né? Para você ter uma ideia, a soma desses 238, a soma dos recursos disponibilizados neste fundo passa de 140 bilhões em 238 RPPS que nós temos aqui em São Paulo. Então, Sebastião, estamos já numa fase de coleta de dados que nós podemos depois também discutir, compartilhar com vocês. Nós vamos fazer um IEG prévio, né? E por último, o IEG Câmara Municipal. Nós verificamos que nos últimos anos, através de dados, de informações, que apesar dessa crise toda, né, esse aperto fiscal que os municípios estão vivendo, no caso de São Paulo, os gastos das câmaras têm aumentado mais do que a inflação, mais do que o gasto com saúde, mais do que os gastos com educação, né? Então isso também nos chamou a atenção, que nós deveríamos olhar. Então nós estamos fazendo o número de assessores por habitante, o custo da Câmara Municipal por habitante, criando vários indicadores para auxiliar também os nossos conselheiros na avaliação das contas municipais. Eu estou dizendo isso, eu achei importante aproveitar essa oportunidade para demonstrar as ferramentas que nós fomos desenvolvendo com o objetivo de atender aquilo que nós definimos lá atrás, efetividade e resultado das políticas públicas. Bom, rapidamente aqui, os dois principais, IEGM e o EGE, aqui também vou passar rapidamente, porque já acabei falando sobre isso. Os tribunais, missão, quer dizer, dos nossos conselheiros, do Ministério Público, dos auditores, é perseguir a efetividade, inovação e transparência. Esses dados disponibilizados para fiscalização, para que eles possam fazer as auditorias direcionadas, né, importante, porque todos esses dados coletados, nós temos um produto, entregamos na mão do agente de fiscalização que é responsável por aquele município, para que ele possa dar consequência a isso. Então, a fiscalização, auditorias direcionadas, maior eficiência do controle externo. Para os gestores, né, porque os prefeitos também recebem um relatório com todos esses dados, né? O diretor da educação recebe um relatório, isso tudo é disponibilizado, né, essas informações para que o gestor, porque o objetivo não é nós apurarmos aquilo que não está sendo feito, fazer a classificação do município, punir o município. É o contrário, é criar um ambiente e também uma mudança de comportamento, né, de prestar atenção nos dados e trabalhar para que eles possam melhorar. Esse é o principal objetivo. Então, uma preocupação muito grande também de fazer com que os prefeitos, os gestores recebam essas informações e que possam fazer dela um instrumento também de programa de governo e de avaliação sistêmica do resultado da sua própria equipe. E, por último, a sociedade. A Câmara Municipal também recebe um relatório, nós disponibilizamos isso de forma fácil, transparente, qualquer cidadão pode chegar lá, olhar e verificar os dados do município dele no nosso portal. Aqui uma evolução rápida, né? No primeiro IGM, logo em seguida, junto com Minas Gerais, que nós fizemos paralelamente, já tivemos, graças a um trabalho enorme do IRB, né, que liderado pelo Sebastião Elvésio, com 80% de adesão, hoje temos 100%. Importante destacar que hoje fizemos uma parceria, em 2017 já fizemos uma parceria com o PNUD e que estamos cruzando, a Manuela, inclusive, que é do nosso Observatório do Futuro, vai aproveitar a oportunidade aqui e fazer uma fala também sobre a importância do IEGE com as ODS. Né? Tem uma aderência muito grande entre aqueles dados que nós estamos levantando e os objetivos do Observatório os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né?
Importante destacar que o ano passado o IEGM recebeu o prêmio Inovare, né? Ficamos em segundo lugar entre 89, então significa que tem hoje, inclusive, esses indicadores, um reconhecimento de um órgão importante aí, que o Inovare faz uma avaliação, a gente sabe que é muito criteriosa. Próximo. Rapidamente também aqui os produtos que saem do IEGM, né? Depois detalhes serão falados aqui pelos técnicos. Acho que a iniciativa do Nelson de fazer essa oficina à tarde, para que a gente tenha troca de informações, né? Para que a gente saiba o que outros tribunais estão fazendo também, para que a gente possa sair daqui. A ideia que eu até pedi para o Nelson, que a gente saia daqui com um relatório aproveitando todas as experiências, né, aqui apresentadas, para que a gente possa ter um aproveitamento grande também, que a nossa reunião tenha resultado, né, já que nós falamos tanto nisso. Aqui são os 4 produtos principais que saem do IGM, né? Nós temos o anuário, que é um explicativo da metodologia e dos resultados de todos os municípios, e análises que são disponibilizados para a imprensa e para a sociedade. Aí tem um relatório, que é o Prisma Gerencial, que tem todos os pontos de atenção que são remetidos para os conselheiros relatores das contas. O SMART, que é a matriz de risco, e que tem os pontos altos e pontos de atenção que vão para a fiscalização. Então, quando o agente de fiscalização vai no município, ele tem esse relatório e ele sabe exatamente quais são os pontos de atenção que ele tem que verificar e validar. E, por último, aquilo que eu disse, o RDM, que vai para o prefeito, não é? Com todos os dados e as informações, são encaminhados para o prefeito. Próximo. Esses dados, como eu disse, são disponibilizados no site, questionários, gráficos, resultados. Temos um aplicativo gratuito que todo cidadão pode baixar esse aplicativo e, através dele, ele ter acesso a todas as informações, inclusive interagir, até questionar, né? E nós recebemos alguns questionamentos. Poxa, mas esse município deve ver mais aqui na saúde, mas vai no posto, tem uma fila enorme, não sei aonde o médico não está e tal. Quer dizer, então também tem um cheque da própria sociedade com aquele resultado que é divulgado, né, para avaliar, validar também junto ao cidadão. Próximo. Esse, o IGE, que eu falei, isso vai exigir uma atenção nossa. Até faço aqui um apelo para que nós possamos nos debruçar um pouco sobre esses dados que foram apresentados por Minas e utilizados por alguns estados. Nós desenvolvemos o nosso aqui e depois de conseguirmos levantar, depois de quase 2 anos, não é um trabalho fácil, né? Porque São Paulo é complexo na área da segurança mesmo. Nós temos 3 órgãos separados, né? Que é a Polícia Civil, Polícia Militar e a Polícia Técnica, e que tem orçamentos separados, atividades muito específicas. Então, dentro da própria segurança, exigiu um trabalho que eu diria bastante diferente do IGM, porque o foco são outros, os quesitos são diferentes. Nós vamos, inclusive, disponibilizar aí e depois fazermos um encontro com aquilo que foi feito em Minas e procurarmos também padronizarmos isso de forma nacional. Aqui nós trabalhamos com 910 órgãos do Estado, são 337 questões, delas 196 pontuadas. E nós temos 5, eu sei que Minas tem o IAMB, que é o ambiental, e o desenvolvimento. Nós tínhamos, num primeiro momento, pensado nisso, mas o número de quesitos e a complexidade era muito grande e nós resolvemos fazer aqui um enxugamento. E vamos nos submeter aí a vocês depois. Vou passar rapidamente aqui, porque no caso do IEDUC,
nós nos baseamos em dados, na legislação, as exigências da Constituição Federal, Estadual, Lei de Diretrizes de Base, Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, que isso também é que tem uma variação, né? Cada estado tem o seu plano, tem situações diferentes, então vai exigir um trabalho muito grande nosso. Conselho Nacional de Educação. O alvo é ensino fundamental, anos iniciais. No estado tem, aqui nem toda a rede foi, não sei como é que é nos outros estados, mas aqui tem, o estado tem ensino fundamental também, nem toda a rede foi municipalizada, né? Mas o ensino médio é praticamente todo o estado. O foco, como eu disse, infraestrutura, processo, qualificação, ensino e o desempenho. Aqui nós temos um indicador nosso também, independente do IDEB, tem o SARESP, que é um indicador do Estado que nós estamos fazendo um acompanhamento. Por isso que isso talvez dificulte, no lugar do SARESP teria que substituir pelo IDESP, pelo IDEB, né, que é um indicador nacional. Saúde da mesma forma, a legislação Constituição Federal, Estadual, resolução de comissão tripartite e Código de Saúde do Estado de São Paulo, que foram as bases da legislação para que nós pudéssemos produzir os nossos quesitos. O alvo, assistência média e de alta complexidade. Foco, infraestrutura, regulação e auditoria, assistência farmacêutica e também apoio aos municípios. Dentro desses quesitos, nós temos um questionário para os municípios, porque o SUS é muito compartilhado, né, para medir também se o Estado está apoiando adequadamente o município no desenvolvimento daquelas tarefas que são compartilhadas. O fiscal, Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei da Seguridade Social, portarias e 403, 404 do Ministério da Previdência. Alvo, contas públicas, execução financeira orçamentária, limites legais. Bom, aqui não tem muita segredo. Próximo. O planejamento também. Constituição Federal, Estadual, Lei de Responsabilidade Fiscal. Alvo, Plano Plurianual, Lei de Diretriz Orçamentária e Lei Orçamentária Anual. No caso aqui também os quesitos são bastante diferentes do município, porque tem outras atribuições, embora a avaliação seja de PPA e Lei de Diretrizes Orçamentária, mas o PPA do Estado, diferente do PPA do município, tem uma outra forma de fazer que exigiu também que nós adaptássemos as questões para o Estado. O foco, analisar a consistência entre planejado e executado, qualidade do planejamento e nível de participação popular. Segurança, Constituição Federal, Constituição Estadual, a base da legislação. O alvo, planejamento e atuação isolada e integrada das forças da segurança, Polícia Militar, Civil e Científica. Foco, infraestrutura, equipamentos, planejamento, ações conjuntas da polícia e distribuição de efetivos. Depois nós teremos um módulo específico aí para falar mais detalhadamente disso. Principais etapas. Coleta de dados, isso aqui foi muito importante. Validação. Né? Porque pegamos essas coletas num período de transição, período eleitoral, né? E muitos órgãos não responderam ou responderam aquilo que interessava e nós quando fizemos a apuração e tínhamos feito uma validação por amostragem, o presidente falou uma coisa aqui importante. Se o indicador que nós estamos divulgando ele não tem coerência com aquilo que está todo mundo vendo o que está acontecendo, é um tiro no pé e nós vamos nos desgastar muito. Então é preciso que os indicadores divulgados eles estejam, no mínimo, correspondendo àquilo que um pouco a gente sente olhando, vendo e os dados que nós temos, né?
Então, isso exigiu que nós voltássemos para fazer uma validação integral dos quesitos. Secretaria a secretaria olhando. Nós tivemos, por exemplo, fazemos coleta regional. Aqui nós temos um governo, daí mais um ponto de dificuldade da padronização, Sebastião. Nós temos, por exemplo, 91 diretorias de ensino espalhadas pelo Estado. Temos, acho, 21 ou 22 diretorias regionais de saúde. Temos as companhias e os batalhões regionais de polícia, diretorias seccionais da Polícia Civil. Nós fizemos coleta de dados regionalizados também, né, por região. E vários regionais não responderam. Então, quando não responde, tem um prejuízo enorme. Das 91 diretorias de educação, 19 simplesmente não responderam, sendo que isso é a secretaria que tinha que informar. E nós queremos exatamente confrontar os dados que a secretaria trabalha e a secretaria tem com o regional. Aliás, na área da saúde, nós percebemos uma série de inconsistências, em que uma diretoria regional importante da região metropolitana de São Paulo, que tem 10 milhões de habitantes, trabalhando com dados diferentes daqueles que tinham na Secretaria de Saúde. Então, uma coisa extremamente complexa. Tivemos que voltar e refazer tudo isso, e a hora que fizemos a validação, os dados, não fechamos ainda tudo, mas os dados são diferentes daqueles declaratórios. Então, por isso que é um capítulo específico nosso aqui, é que a gente tem que fazer, de alguma forma, a validação desses dados, porque senão nós vamos ter indicadores que não demonstram a verdade. E o outro ponto é, esses dados têm que ser trabalhados, né, depois ser utilizados como ferramenta de fiscalização. Próximo. Isso aqui é só para olhar um pouco no IGM, né, aqui, isso aqui é um dado apresentado e aqui é um dado validado. No seguinte, nós percebemos que quando você faz a validação em loco e vai lá verificar se o dado declarado, os resultados mudam bastante. Próximo. Aqui vou passar rapidamente, a Manuela vai falar sobre isso. Acho que é tão importante que a questão das ODS tem uma grife, né, do PNUD, tem essa questão mundial, tem um apelo, a população está cada vez mais inteirada disso. Então, os tribunais também exercer o seu papel, né, já que nós estamos falando em efetividade, no sentido de que esses objetivos sejam acompanhados e tenham uma evolução, é importante. E o que nós percebemos, e aí o próprio PNUD entendeu isso, e assinamos um termo de cooperação, que os indicadores do IGM têm muita aderência com as ODS. Então dá para trabalhar conjuntamente na medida que você está olhando um resultado, se ele está caminhando no sentido de atender isso. Então, o objetivo aqui é ajudar os municípios e estados a melhorar a classificação dos quesitos do IGM e IGE, é uma forma efetiva de contribuir também na implantação da Agenda 2030. As ODS, a lista de itens checados pelos auditores conforme regras constitucionais e legais. ODS, IGM e IGE, sociedade mais consciente e inclusiva. O objetivo é analisar dados disponibilizados pelas ferramentas, e monitorar o avanço das ODS dos 644 municípios do estado de São Paulo. Próximo. Aqui, rapidamente, já falei sobre isso, mas eu falei com o Nelson que seria extremamente importante, Sebastião, que nós saíssemos daqui. Isso aqui eu diria que é a nata dos tribunais, né, com a responsabilidade que tem de fortalecer esta rede Indicom. E eu acho que nós devíamos, né, escolher, e os critérios aí depois, durante as oficinas, vocês possam
estabelecer essas regras aí, mas tem uma comissão executiva para avaliar periodicamente essas mudanças, o que cada estado está fazendo e tal, para que a gente possa divulgar e trabalhar cada vez mais integrado, né? Se a gente não tiver uma governança dentro do IRP, né, para estabelecer não só esse planejamento, essa interação, a gente vai ficar, eu acho que um pouco perdido. O que nós percebemos é que muitas vezes, quando se troca a presidência de um tribunal, troca também os membros. Então, todo o pessoal que tinha o histórico do EGM e tal, muitas vezes sai e entra outro, e aí perde um pouco todo esse conhecimento acumulado. Então, se nós tivermos uma instância permanente, isso vai facilitar muito esse nosso trabalho. Então, os integrantes representativos fixos de cada tribunal, né, procurar manter, ou quando tiver a troca, tem que fazer essa transição, né, pelo menos aqueles que chegarem saber o histórico que está acontecendo, e principalmente, a meu juízo, nós temos aqui uma comissão executiva e que possa ter encontros periódicos para receber e debater todas essas alterações, porque eles não são estáticos, isso aqui tem que ser uma coisa dinâmica, né? Nós já estamos verificando que alguns indicadores, alguns quesitos, já está universalizado, já está atendido, que tem que sair e entrar outros. A gente vai devagarzinho apertando e apurando cada vez mais a qualidade do serviço. E isso é um trabalho que tem que ser feito por vocês, pelos técnicos, nessa troca de informações, e ter um grupo executivo aí que possa exercer esse papel. Essa é a minha sugestão. Então, gente, desculpa aí, acho que falei um pouco mais do que devia, mas é uma coisa que eu fico entusiasmado, que eu percebo que nós, no tribunal, temos um papel, nesse momento que nós estamos vivendo, extraordinário. Eu acordo cedo e falo, puxa, que missão bonita que nós temos, que missão boa, desafiante, que é contribuir para que o dinheiro seja bem gasto, que a gente combata o desperdício, porque nós sabemos, a corrupção é complicada, ela traz prejuízo, mas a ineficiência, a má gestão, eu diria que essa combinação de má gestão com corrupção é uma coisa que, sem dúvida, atrapalha muito o desenvolvimento das políticas públicas. E os tribunais têm um papel extraordinário. E o que eu percebo é que nós estamos avançando bastante, né? Quando eu falei do reconhecimento da sociedade, acho que o Sebastião Elvésio e o Hinaldo lembram que foi feita uma pesquisa, acho que pela Tricom lá atrás, e que apenas 18% da população brasileira sabe que existe tribunal e qual que é a sua atribuição, né? 82% não sabia. E é interessante que os 18 que conhecia, desses 18, 62% tinham uma boa avaliação. E aqueles que não conheciam, era ruim, né? Não conheço, então é ruim. Então, acho que esse trabalho, né, para que a gente consiga ser mais conhecido pela sociedade, reconhecido pelo cidadão, fortalece a instituição e com isso a gente ganha cada vez mais, né, autoridade para exercer o nosso papel com efetividade. Tá bem, gente? Muito obrigado pela presença.